afinal de contas, quem é o homem do pecado? E qual ele é chamado de outros nomes? Quais seriam os outros nomes? E por que alguns o chamam de o anticristo? Qual seria a sua missão, o seu propósito? E qual seria o destino dessa figura de hoje? Hoje nós vamos nos deter nesse tema um tanto quanto misterioso, né, e de extrema revelação, para se debruçar na palavra de Deus e aprender mais um pouquinho. Então, logo após a vinheta, fique aí com a gente. Senhor, a vocês, vamos iniciar agora o estudo sobre o homem do pecado, né? Vamos ver um pouco sobre essa figura e dar um embasamento aí para você estar apto aí a responder aquelas perguntas iniciais. Então, como aqui de costume na nossa liturgia, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou a sua lição, ou caso não, você já sabe que o texto vai aparecer aí na tela. O texto áureo dessa lição, no qual já enfatizamos aqui que chama-se o homem do pecado, encontra-se no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então leamos. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Glória ao nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, esse aí, nesse texto inicial, nesse texto áureo, nós já temos aí um cenário de combate, de duelo. Esse é o rival do nosso Senhor Jesus Cristo, se assim podemos, com certeza assim podemos colocar nesse momento. Então a verdade prática dessa lição do domingo será sobre exatamente isso. Será apresentar o homem do pecado e mostrar que o seu futuro é ser aniquilado por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então, meus amados, sem mais delongas, vamos agora voltar a esse livro de Tessalonicenses. Você que está aberto ainda nesse capítulo, segura aí, não fecha não, porque agora nós vamos incrementar aqui, nós vamos incluir mais alguns versículos para a nossa meditação. Então, já no segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 15, leamos então. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Não vos lembrais de essas coisas, vos diziam, quando ainda estavam convosco, e agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora reside até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviara a ópera do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devamos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós Deus ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estejam firmes e retentes às tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados, nesse texto oficial que acabamos de ler, mostra aí a preocupação, não é, que nós tínhamos aí com a igreja de Tessalônica, porque já viviam aí
um período em que certamente eles estavam já um pouco que, meio que desacreditando, perdendo a fé no arrebatamento da igreja, devido uns aí apresentar-se como o anticristo. E o anticristo, né, colocado aí como o homem do pecado, que é uma das nomenclaturas dele, que a gente vai ver, eu não consigo parar de dar spoiler, né? Então o homem do pecado, ele vai surgir como um último sinal, um sinal determinante, tá? Vai ser no princípio da tribulação. Então os irmãos acreditavam até que já tinha vindo, já tinha se cumprido. No livro do profeta Daniel, também existiu uma figura na qual também foi atribuída a personalidade, foi atribuída a figura do homem do pecado. Mas mais adiante a gente vai esclarecer essas histórias. Então, a saber aqui agora, um grande objetivo dessa lição é, afinal de contas, o homem do pecado, quem é esse? O homem do pecado é o ápice do mal. Ele é o mal em pessoa. Ele é o ser que é controlado pela maldade absoluta, sendo confundido até pelo próprio Satanás. Um spoiler, né? Então, como se originou aí? Quem é esse homem do pecado? Bom, de início agora cabe para mim uma tarefa de deixar você um pouco mais situado sobre a questão do homem do pecado. Onde se originou o homem do pecado? Primeiro eu devo fazer aqui uma distinção para você não fazer confusão. O que é que acontece? Existe também, é uma opinião minha, isso aí não está... Eu não estou lendo isso na lição, isso foi uma conclusão que eu tirei devido aí me debruçar sobre as escrituras e a lição da escola. Então eu comecei a enxergar a coisa por esse ângulo. Se você tem uma opinião diferente, se você quer acrescentar alguma coisa, fique à vontade aí nos comentários. Mas bem, qual foi a minha observação? Me parece que o adversário está sempre querendo meio que mostrar para nós que ele tem as mesmas possibilidades que Deus tem, ou seja, o mesmo poder, que ele poderia ofertar coisas também ao ser humano que talvez fosse do interesse dele. Como assim, irmão Edgar? Não entendi, vou lhe explicar. Lembra daquele episódio lá de Moisés, quando o que o Moisés fazia, os feiticeiros lá conseguiam meio que representar e fazer também? Até que teve aquele episódio onde o cajado de Moisés vira uma serpente que engole a serpente que os mágicos lá, os magos de Faraó conseguiram fazer. E os magos disseram que aquele intento lá daquela forma eles não conseguiam fazer, porque a cobra engoliu, a cobra de Moisés engoliu a cobra dos mágicos e os ilusionistas, assim podemos dizer, de Faraó, e depois tornou a virar um cajado na mão de Moisés. Então veja bem, por que eu falei essa história de Moisés? Porque me parece que o inimigo está sempre fazendo a mesma coisa. O Espírito de Deus em Gênesis parava sobre as águas. E é aqui que eu quero fazer a distinção com você. Então eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo e vou subir mais um texto aí para que você me lembre que eu acho que é de extrema importância para o entendimento racional dessa matéria. Né? Espírito do anticristo. Uma coisa que chamamos de espírito do anticristo. E o que eu quero ler para você está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Veja aqui que era necessário fazer isso, porque na nossa história existiam várias pessoas que nós poderíamos apontar o dedo e dizer assim: esse rapaz aí é o anticristo, essa entidade aí, ele é o anticristo. Veja que onde a gente poderia, não é, começar essas assertivas? Você vê lá o Caim, o Lameque, o neto de Caim, né, pessoas que foram afrontar ao Senhor, né, homicidas, ambas as pessoas aqui citadas já, o Caim e o Lameque. Você veja também o faraó do Êxodo, né, como ele tratava o povo, oprimia o povo, perseguia o povo, os hebreus. E há outros exemplos aí incansáveis. O Amã, tem também o Herodes. Herodes mandou matar as crianças com medo que o rei de Israel viesse tomar aí o trono dele. Então ele manda matar as crianças da mesma idade, os recém-nascidos, para que assim conseguisse seu intento de matar a Jesus.
matando milhares de crianças inocentes. E o que se não falar de Hitler também, né? A maior perseguição, se não dita, do povo judeu, já colocada aqui na nossa história. Por que não dizer que ele foi o anticristo? Porque nós temos um motivo muito forte para acreditar que nenhum desses foi o anticristo. É aí que entra a explicação que eu acabei de dar. O espírito do anticristo já está no mundo. Não cabe nós aqui acentuarmos de que quando João falou sobre isso, que já estaria no mundo, era que o anticristo já estava naquele tempo. Ele não quis dizer que o anticristo estava lá. E é por isso que muitos queiram até na leitura desse texto, isoladamente, dizer que o anticristo já veio, que já teve um anticristo e que não aconteceu. O que a gente se firma bem para acreditar que, segundo a palavra de Deus, antes que o anticristo ele venha a reinar nessa terra, a igreja será arrebatada. Portanto, o aparecimento dele vai se dar no período do pós-arrebatamento, conforme nós podemos ver no 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, meus amados, por que anticristo? Porque ele veio afrontar, ele veio combater a tudo que é de Deus. Então ele é anticristo. E é aí que João bem coloca que aquele que não confessa que Jesus é Deus em carne, possui o espírito do anticristo. E ele tem outros nomes também. Ele tem o nome da besta do mar, segundo nós podemos ver aí Apocalipse 13, em versículo 1. A primeira aparição dele aqui na Bíblia, no livro da Revelação de João. Em Daniel, capítulo 9, versículo 26, ele é denominado como príncipe que há de vir. Mas também Jesus, em uma ocasião lá no livro de João, capítulo 5, versículo 43, chama ele de enganador. Em um episódio que o Senhor diz que ele veio e eles não receberam, porque ele veio em nome do Pai, mas vão receber aquele que vem em nome próprio, já falando do enganador dessa terra. Então, meus amados, vemos que o tema de hoje, ele já vem sendo discutido, vem sendo debatido e investigado aí. Várias pessoas se atentam a estudar e verificar para apontar quem é esse sujeito, né? Quem é o anticristo, procurando vestígios aqui de características na Bíblia, para a gente conseguir adequar ou a gente conseguir enquadrar uma pessoa no perfil. Né? O que se tem é que o anticristo só se revelará no arrebatamento da igreja. Portanto, dessa feita, ele pode até estar entre nós, pode até ser nessa nossa geração ou na nossa próxima geração. Porém, né, como bem já lemos aqui, existe o espírito do anticristo, né, que é o espírito que combate tudo que vem da parte de Deus. Então, vamos falar um pouquinho da natureza do anticristo. O que é esse anticristo? O anticristo é nascido de mulher, né? Ele é humano como nós. Mas, como já falado aqui naquele spoiler que eu lhe dei, ele é a manifestação do ápice da maldade, da perseguição, quase como, não se pode dizer que é o Satanás encarnado, seria Lúcifer encarnado. Né? Como eu disse aqui, ele é confundido como o próprio Satanás, porque nele vai estar evidenciado de fato toda a maldade, todo o intento do dragão, que é a figura que simboliza a Satanás. Então, ele é uma espécie de ungido do diabo. Isso mesmo que eu falei. Ele é ungido do diabo. E por que nós falamos que ele é ungido? Assim como Deus, como Jesus veio à terra e fez sinais, prodígios e maravilhas, o diabo fará com que o seu ungido consiga fazer sinais, onde nós vemos que o dragão passa o poder para a besta no livro de Apocalipse capítulo 13, que eu já mencionei aí para você. Então veja que ela vai ceder poder a ele, para que ele conclua aí o intento maligno e perverso de Satanás. Então, como você já viu que foi falando aqui, mencionar que, como é que vai ser isso? Quando vai iniciar? Para o período do arrebatamento, e os que ficarem aqui na terra, os que não professarem a fé no Senhor Jesus, não sendo arrebatados, ficarão aqui sendo obrigados a adorar a besta que subiu do mar. Assim como nós podemos tirar esse entendimento do livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Então, meus amados irmãos, nós vemos até aqui
que essa figura é totalmente contrária a Deus. E é exatamente sobre as missões dele, sobre todos os intentos dessa pessoa que é o homem do pecado, que é o anticristo, que é a besta do mar, que nós vamos falar agora. As missões, ou melhor, colocando aqui na minha colocação, oposições, porque ele só vai fazer se opor a tudo que é de Deus. E por que ele faz isso? Você lembra aí na história de Jó, que um certo episódio muito fatídico, né? De que ele cirandou a terra e chegou até o céu e questionou, e Deus questionou, de onde vens, né? De cirandar na terra. Aí ele disse, Deus é que suscita, vê se meu servo Jó. Aí ele disse, também, né? Jó tem muito. Aí, um parêntese aqui. Uns afirmam dizendo o seguinte, preste atenção no episódio que eu estou narrando. Lúcifer foi banido dos céus. Ele caiu dos céus. Então veja bem que eu narrei para você agora que ele, o Satanás, Lúcifer, chega à presença de Deus e inicia esse diálogo aí onde Deus apresenta ele. Vê Jó, você viu aí Jó? Você veio de cirandar na terra? Se você viu tanta coisa aí, talvez você tenha parado para tentar o meu servo Jó. Então, para pequenar Jó, né, acontece esse diálogo aí, esse meio que uma aposta, e o diabo querendo mostrar que o homem, em toda a situação que for provado na tribulação, ele tende a se afastar do Criador por reconhecer que Deus tenha talvez abandonado, ou que Deus talvez também nem exista. Então Satanás faz esse tipo de jogo com o Senhor. Veja que ele está no céu. Satanás, ele está no céu. Mas ele não caiu de lá. Não é uma contradição, não. Sabe por quê? Eu vi um pregador falar e eu achei bastante pertinente a gente levantar isso aqui agora. Ele tinha sim um mandado de segurança. Ele tinha o pecado de Adão e Eva na mão. Então quando ele chegou às portas, ele disse, eu estou aqui e esse aqui, eu posso caminhar livremente aqui porque o homem e a mulher pecaram. Estão afastados do Senhor. Então eles estão me otorgando aqui a passagem. Um tipo de mandado de segurança aqui, se eu for comparar com o ordenamento jurídico. Mas isso aí foi uma corrente que eu vi, mas é interessante esse ponto de vista. Fechando parênteses, tá? Ele viu Jó. E você viu que por mais que ele dissesse que era uma coisa, era outra, que Deus permitisse que ele tocasse na vida de Jó, veja que disse na vida, mas ele não tocou a vida, tá? Ele mexeu com toda a terra, com os filhos, começou com os filhos, depois perdeu todo o gado, e foi acumulando tragédia após tragédia, sendo provado uma coisa em cima da outra num espaço muito curto de tempo. Então, nessa provação que Jó teve, nós podemos perceber o seguinte, por mais que ele queira admitir que ele não é perdedor, ele não queira admitir a sua derrota, nós lemos aí no livro de Romanos, no versículo 20, capítulo 16, onde ele será esmagado pelo Senhor. Mas eu lhe falei que ele é opositor por natureza a tudo que é de Deus. Então ele é opositor a Deus, ele faz oposição ao Senhor e ao povo de Israel, o povo escolhido. A Cristo, porque de fato ele é o anticristo. Ele combate tudo que vem da parte de Deus. E de que forma ele faz isso? Ele trabalha contra, ele intenta contra, ele influencia contra, levanta pessoas contra, como você viu aqui com o espírito do anticristo, ainda que a pessoa, né, a figura humana dele não tenha se manifestado, o espírito do anticristo já está no meio de nós. Portanto, ele tenta dessas formas combater a Jesus Cristo e fazendo oposição. Porém, ele também quer se passar pelo Senhor como se fosse o verdadeiro Messias, não é? Como nós bem podemos aí compreender numa leitura mais calma do Apocalipse capítulo 13. Mas a perseguição não foi somente para o tempo de agora. Enquanto o Senhor Jesus aqui esteve, também ele intentou primeiramente matar o Senhor, como se encontra ali no livro de Mateus capítulo 2, versículo 13. Mas como ele não conseguiu matar o Senhor, ele foi tentá-lo, conforme aí descreve Mateus capítulo 4, versículo 1. Bom, e aí para terminar as oposições, né, que não são poucas, são 4 oposições, como você já viu aí, a Deus,
a Israel, a Cristo e a igreja agora, por fim da análise aqui das oposições que ele fará. E como ele fará? Ele vai jogar a sociedade, ele vai jogar o mundo contra a igreja. Ele vai jogar todos que ele influenciar, serão todas as nações serão influenciadas por ele, né, contra a igreja. E vai fazer isso de forma muito impiedosa, segundo nós podemos ler aí no livro de João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Porém, nós não devemos ficar aqui assustados, porque, segundo aí no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 18, ele é a nossa segurança, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Partimos agora para o ápice da nossa lição, que é o entendimento agora de final, a destruição, o destino que vai tomar essa personalidade aí do homem do pecado. Então você viu aqui que o início do governo dele será após o arrebatamento da igreja. E nessa ascensão, Satanás vai contar com ele e com outra figura do falso profeta. Então esses dois vão trabalhar conjuntamente por um tempo, porque depois o anticristo vai pegar até mesmo as funções do profeta, do falso profeta, colocando aqui, deixando bem assentado, do falso profeta, e vai centralizar em si mesmo, sendo o centro de administração política, econômica e religiosa do mundo. Então, ele vai fazer isso de forma concentrada e afrontando aos planos do Senhor Jesus. No mais aí, do que temos que analisar, qual vai ser o tempo que a Bíblia diz que ele vai reinar? O reinado dele durará 7 anos. Porém, né, ele vai alcançar o auge do seu governo nos 3 primeiros anos, mas a metade do ano aí, na metade desse governo, nesse tempo de 7 anos, ele vai ter aí um acerto de contas, onde o Senhor vai jogar toda a sua justiça contra o intento perverso do anticristo. Depois da ascensão aí, desse ponto da ascensão, que ele vai estabelecer o reino aqui e com a ajuda também do falso profeta vai aumentar aí o seu nível de influência até ele tomar para si as funções de controle total da nação, do povo, do mundo. Então é o controle mundial que estará na mão dessa figura, que o único intento é cumprir os desígnios de Satanás aqui na terra. Então, a duração desse reinado aí é de 7 anos, conforme nós podemos compreender aqui da palavra do Senhor. Ele vai fazer um governo de início sem oposição, porque a metade do seu governo ele vai quebrar. E como é que ele fez isso? Como é que ele controlou todas as nações? Como é que ele conseguiu fazer esse intento? Ele pregou uma falsa paz e conseguiu estabelecer uma falsa paz no mundo, né? Erradicando vários problemas. E aí ele conseguiu convencer, dizendo que agora sim estará instalada a paz. Só que na metade do seu reinado, o que é que acontece? Ele vai quebrar esse acordo de paz, dessa falsa paz, e vai revelar-se. Mas creiamos em Deus que nós já não estaremos aqui, nós já estaremos com o Senhor nas nuvens. Então, depois desse período aí de total governo, o que é que vai acontecer? Ele vai sentir aí o juízo do Senhor, né? Ele e o falso profeta serão jogados no lago de fogo depois da batalha do Armagedon, onde o Senhor virá e aniquilará a besta do mar. Juntamente com o falso profeta, eles vão ser jogados no lago de fogo. Após o período do milênio, também vai ser o destino do mestre dele, né? A influência maligna que ele tem, que é do próprio Satanás. Então o mal será erradicado do mundo, porque as influências malignas serão jogadas no lago de fogo. Portanto, meus amados, esse tema é bastante cheio de muita revelação, cheio de muitos questionamentos. E olhe que desde a igreja de Tessalônica a gente vê que o povo tem que um pouco perdido que a fé mesmo, né? Dizendo bem claramente, o povo tem dito que nós evangélicos pregamos que Jesus vai voltar, que Jesus está à porta, e isso há bastante tempo, há um tempo considerável. Tem gente que diz até que meu avô já dizia isso, que Jesus estava voltando, mas é fato que Jesus está voltando. De tudo que nós conseguimos aí compreender do mundo, né, com essa praga agora, né, solta aí, infestando de uma forma tão assustadora e alarmante, por que não dizer, né? Dizem que
é sensacionalismo, diz que é uma coisa, mas para nós é um pouco que, no mínimo, curioso. Uma coisa de tamanha gravidade assim, de uma forma tão rápida. E você vê que vírus, doenças novas o tempo todo, e rumores de guerra, e tudo nos testificando de que ainda podemos ter a esperança, assim como foi feito com a igreja de Tessalônica. Olha, vamos orar para que o Senhor venha, que esse seja o desejo do nosso coração, que o Senhor venha das nuvens, venha arrebatar a sua igreja, venha cumprir o seu plano para com a sua igreja aqui na terra, onde há a promessa que ele fez, que ele ia voltar para buscar a sua igreja. Então ficamos firmes nessa certeza, nessa convicção. Eu queria também aqui colocar o seguinte, já no final dessa lição, não a título de soberba, que eu achei um erro, que tem uma coisa, não, mas eu acredito que tenha passado um pouco que despercebido ainda na nossa lição. Você que está com a lição do aluno aí, com certeza você não viu. Mas quem está com a lição do professor vai ver aí, e você corrige aí, só para não deixar o teu material aí com esse pequeno deslize. Qual foi o deslize, meu irmão? Que aí nas respostas das perguntas, geralmente eu fiz essa pergunta no começo do vídeo, ele tem dizendo que um dos nomes do homem do pecado é a besta da terra. E não é a besta da terra, é a besta do mar. Eu não sei porquê, deve ter sido digitação, deve ter sido alguma coisa que eventualmente passou. Então somente a título aí, para a gente corrigir a lição e deixar ela direito. E também não ter confusão, né? De estar dizendo que ele talvez seja a besta da terra, quando na verdade, segundo a palavra de Deus, ele é a besta do mar. Portanto, meus amados, eu espero que vocês tenham aí ficado um pouco intrigados aí com esse tema de hoje, não é? O anticristo, ele é uma realidade, ele está descrito aqui como o ápice da afronta de toda a palavra de blasfêmia que for levada contra o Senhor. Ele vai blasfemar o Senhor, ele vai blasfemar a casa do Senhor, ele vai querer se assentar no trono do Senhor. Então nós vemos que ele é o ápice da blasfêmia, da profanação de tudo que é de Deus, de tudo que é santo. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado aqui esse resumo, essa síntese dessa aula da escola dominical. Eu espero também que você, com certeza, esse tema aí tem muita coisa a ser perguntada, muita dúvida que pode surgir. Então, o que é que eu recomendo a você? Que você anote essa dúvida e leve aí para o professor da escola dominical, que ele vai aí aprofundar esse assunto de forma mais abrangente e vai sanar essa dúvida que você eventualmente tiver. E agora, finalizando esse vídeo, realmente finalizando, eu quero aí pedir teu like. Se você gostou, dá o teu like. Inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha para aqueles amigos que você acredita que esse jeito de colocar o texto bíblico, essa forma de abordagem para você é um pouco mais acessível, não é mais enxuta, a mais resumida da palavra de Deus. Isso lhe interessa porque há tantos a fazer e tanta coisa, e aqui a gente sintetiza para você. Então, compartilhe esse vídeo e eu espero que você tenha uma semana abençoada, uma ótima aula da escola dominical, e até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Fique na paz.